Ao longo da história humana, foram introduzidas diversas teorias para explicar nossa origem, sendo elas a partir de religião, cultura, o que for. Este trabalho abordará o tema evolução e sociedade, retratando tais teorias a respeito de nossa criação e evolução, tanto das espécies quanto da sociedade em si. Por muitos anos, as teorias mais aceitas foram as criacionistas. A mitologia grega, por exemplo, atribui a origem do homem ao feito dos titãs Epimeteu e Prometeu, enquanto no cristianismo a origem humana é atribuída a Deus, que criou o céu e a terra, e a partir do barro o homem teria ganhado vida quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas. Entretanto, a teoria mais aceita pelo âmbito científico foi a darwinista. Charles Robert Darwin, naturalista inglês, nasceu em fevereiro de 1809 na Inglaterra. Ao longo da sua vida, estudou medicina, ciências naturais e possuía também enorme interesse na história natural. Em Cambridge, Reino Unido, Darwin fez amizade com o clérigo, botânico e geólogo John Stevens Henslow. Graças a Henslow, Darwin recebeu um convite para participar, como naturalista, de uma expedição exploratória ao redor do mundo, a bordo do navio da coroa britânica Beagle, que estava sendo enviado para mapear o hemisfério sul. Em dezembro de 1831, Darwin embarcou nesta expedição, passando por diversos países como Cabo Verde, Chile, Peru, Nova Zelândia, Austrália e até mesmo o Brasil. Em sua expedição, Darwin teve contato com diversos espécimes de plantas e animais. Muitas acabaram por ser recolhidas pelo naturalista para estudos. Em janeiro de 1839, Darwin casou-se com sua prima, Emma Darwin. Juntos, tiveram 10 filhos, dos quais 7 sobreviveram. Em 1842, mudou-se para Downey, Inglaterra, pois sua saúde exigia que Darwin morasse no campo. Charles Darwin morreu de ataque cardíaco em abril de 1882. O darwinismo é o conjunto dos estudos e teorias relativas à evolução das espécies, desenvolvidos pelo naturalista inglês Charles Darwin. A teoria da evolução proposta por Darwin tem como ideia básica a seleção natural observada na natureza. As pequenas diferenças que aparecem nos organismos semelhantes fazem com que as suas probabilidades de sobrevivência e reprodução sejam distintas. Ou seja, uma determinada característica, quando presente no organismo, pode fazer com que ele se adapte mais facilmente no ambiente e seja mais bem-sucedido do que o outro, da mesma espécie, que não possui aquela característica. Dessa forma, o ambiente atua como selecionador das características mais favoráveis, em detrimento de outras. Em 1859, Darwin publicou o livro Origens das Espécies, que esgotou em um único dia os 1.250 exemplares. O que fica claro em seu livro é que todos os seres vivos, inclusive o homem, modificam-se ao longo do tempo. Muitos creem que neste livro Darwin apontou a teoria da qual o homem é um descendente do macaco, algo que nunca foi confirmado por ele. A dedução de sua teoria é que o homem, assim como o macaco, evoluiu a partir de um ancestral em comum, originando espécies mais simples, as quais continuaram evoluindo até gerar ambas as espécies que temos hoje, Homo sapiens, primates, entre outros grupos de macacos que há por aí. Através do darwinismo surgiram também outras duas teorias, que são o darwinismo social e o neodarwinismo. Pensadores sociais começaram a transferir os conceitos de evolução e adaptação para a compreensão das civilizações e demais práticas sociais. A partir de então, o darwinismo social nasceu desenvolvendo a ideia de que algumas sociedades e civilizações eram dotadas de valores que as colocavam em condição superior às demais. Em resumo, o darwinismo social, que tem como base ideais nacionalistas, consiste em um pensamento preconceituoso e racista. Esta teoria não é tão aceita nos dias atuais, porém existe. O que Darwin e seus contemporâneos não conseguiram explicar começou a ser esclarecido poucos anos mais tarde pelo austríaco Gregor Mendel, que era um monge botânico, o qual realizou diversas experiências com cruzamento de plantas, em especial ervilhas, postulando duas leis: lei da segregação dos fatores e a lei da segregação independente. Muitos outros biólogos foram importantes no desenvolvimento da genética, como Walter Sutton, que contribuiu para a teoria cromossômica de hereditariedade. A partir do conhecimento do mecanismo genético da hereditariedade, das mutações e recombinação genética, algumas das lacunas no processo evolutivo foram esclarecidas. Com isso, foi definida uma síntese da teoria da evolução que passou a ser uma referência fundamental para a explicação de muitos processos biológicos. Não é somente seres vivos que evoluem.
Junto com nossos antepassados, nossa sociedade também foi evoluindo até se tornar a que encontramos hoje. Sociedade, pela área socióloga, é um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum. Sendo assim, podemos dizer que nossos antepassados também viviam em uma sociedade na pré-história. Eles se aglomeravam em vilarejos, com a finalidade de obterem mais chances de sobrevivência. Com o passar do tempo, as sociedades formadas pelas pessoas que a compunham tiveram mudanças. Passou a ter um líder com a monarquia, por exemplo, onde o monarca era o líder supremo, e a população dentro desta sociedade eram separadas por grupos. Atualmente, nossa sociedade vive um sistema democrático, resultado da evolução que a raça humana teve. No sistema democrático, os dirigentes são elegidos periodicamente pela população que compõe tal sociedade. É importante ressaltar que cada pessoa tem seu papel, seus direitos e seus deveres como cidadão, os quais devem ser exercidos. Com o cumprimento deles, conseguimos construir juntos uma sociedade melhor.